Ok. Boa noite a todos. Então vou fazer a abertura novamente, porque da outra vez o som estava baixo. E então nós desejamos uma boa noite a todos que nos acompanham pela live do nosso culto, pela live da nossa igreja. Queremos deixar um abraço especial para todas as mamães nesse Dia das Mães. Sintam-se abraçadas e homenageadas pela Igreja Batista de Vila Lenira. E também queremos pedir a todos que nos acompanham que possam compartilhar as nossas lives em suas redes sociais, para que assim possamos abranger o maior número de pessoas e mais pessoas possam ser alcançadas e abençoadas pelas nossas lives. Nós estamos também projetando nas nossas lives a nossa conta da igreja, para que você possa dizimar e ofertar tranquilamente. E também já tem o PicPay, Chitão? Já tem aquele do PicPay, aquele código. Vai ter ainda o código do PicPay posteriormente, para que você também possa ofertar e dizimar aqui na nossa igreja. Irmãos, não esqueçam de ir lá também no canal da Ibavila, se inscrever, para que assim possamos cada vez mais progredir e liberar mais recursos junto ao YouTube. Temos um aviso especial sobre as EBDs das crianças. O Ministério Infantil comunica que a EBD retornará de forma online durante este período que as atividades presenciais da igreja estão suspensas. As professoras responsáveis entrarão em contato com as crianças e com os pais das crianças para poder proceder como será a EBD online para as crianças. Não esqueça de se inscrever no canal e também seguir nas nossas redes sociais. Vamos então para a mensagem dessa noite, irmãos, colegas, amigos, que está na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 25, versículo de 1 a 4. É uma parábola bastante conhecida, de quase todo mundo. Aquele que medita na palavra de Deus, então, tem conhecimento da parábola das 10 virgens. Mateus 25, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus em Mateus 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram prudentes e 5 eram imprudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas suas vasilhas. Até aqui, vamos orar? Pai, nós oramos em nome de Jesus, clamamos a tua bênção, Pai, o teu, ó Deus, a tua luz, o teu esclarecimento da tua palavra. Abençoe, ó Deus, para que possamos aprender mais de ti, que possamos, ó Pai, refletir, ó Deus, nas Escrituras e possamos viver conforme é a tua vontade. Que, ó Deus, o Senhor venha, Pai, plantar, escrever, ó Deus, iluminar esta palavra em nossos corações. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa parábola das 10 virgens é uma passagem bastante conhecida das Escrituras, e ela conta a história de 10 virgens que estavam no mesmo recinto, que estavam aguardando seu noivo chegar. Porém, a Bíblia diz que 5 delas eram prudentes e 5 delas eram imprudentes. O que seria imprudentes nos dias de hoje, irmãos, colegas, amigos, amigas?
A imprudente seria aquela que não está acumulando azeite, aquela que não está juntando azeite para si. E isso vai muito, muito além de uma simples religiosidade. Se você olhar por aí, em todos os lugares, principalmente aqui no Brasil, onde 92% da população é cristã, se você for perguntar por aí, 92% das pessoas vão dizer, não, sim, eu tenho uma religiosidade, eu creio em Cristo, eu sigo a Cristo, mas será que de todos esses percentuais dessas pessoas todas, estão realmente enchendo-se de azeite? A Bíblia diz claramente que há uma parcela que não está enchendo a sua candeia, que não está se suprindo com o azeite que vem do Senhor. Às vezes até mesmo dentro da igreja, mesmo juntas. Se você olhar na passagem que nós lemos, as 10 virgens estavam juntas no mesmo recinto. Só que 5 delas, a metade, não trazia, não juntava, não enchia sua candeia com azeite para poder iluminar. Então, o que aconteceu contextualizando esta passagem? As 10 virgens estavam juntas, aguardando o noivo. 5 delas estavam ali precavidas, enchendo de azeite, tendo combustível para poder acender a sua lamparina, e outras 5 não tinham. Estavam relaxadas, estavam sem juntar este azeite. E quando a gente continua lendo ali esta passagem da Bíblia, diz que à meia-noite chega o noivo, e então a trombeta é tocada, e elas saem ao encontro do noivo. Porém, as 5 virgens que eram imprudentes não tinham azeite para acender a sua lamparina, e não podiam chegar até o noivo. Então, elas que eram as imprudentes, foram até as prudentes que tinham azeite, e falaram da situação. Olha, a gente está sem azeite, por que vocês não concedem para nós um pouco do azeite que vocês têm, para que nós possamos também ir de encontro ao noivo? Porém, aquelas 5 que eram prudentes, falaram para as imprudentes, olha, pode ser que nos falte se nós doarmos para vocês. Então vá até quem vende e adquira esse azeite para vocês, porque nós não podemos dar do nosso, senão nós ficaremos sem. E o próximo evento que a gente olha nesta passagem é a chegada do noivo, que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos e irmãs, este é o momento em que chega o noivo, em que ele pega de surpresa aquelas 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. Então, na chegada do noivo, elas saem. As prudentes tinham azeite para acender a sua lamparina. Se você olhar, o noivo chegou, era meia-noite, estava escuro. Então, elas precisavam de luz para seguir até o noivo. E a gente pode então refletir, e Deus tem azeite para todos? Sim, Deus tem azeite para todos aqueles que de coração aberto buscarem. O azeite, que é o símbolo do Espírito Santo, é aquilo que enche a nossa candeia e que Deus derrama sem medidas para aqueles que buscam. Então nós pensamos que
não podemos ser igual aquelas virgens imprudentes que não se encheram de azeite, ou seja, não buscaram em Deus o Espírito Santo. Porque é justamente o Espírito Santo quem te dá a luz, quem faz você viver na vontade de Deus, quem te convence do pecado, da justiça e do juízo, e te faz com que você tenha luz, azeite para seguir em direção ao noivo. Mas mesmo porque nós, sendo rebeldes, sendo afastados de Deus, a humanidade desviada de Deus, então porque Deus ainda assim aceita e concede este azeite, é por misericórdia. É porque a Bíblia diz claramente que o ser humano é a menina dos olhos de Deus. E Deus então, com o olhar misericordioso, olha para a terra e tem a sua mão estendida para conceder azeite a todo aquele que buscar na candeia, a todo aquele que buscar no Senhor para encher a sua candeia. E Deus concede sem medidas para todos aqueles que com o coração contrito, com muito temor, com muita humildade, se coloca na mão do Senhor, e Ele assim então dá do seu azeite para que você possa também ter este combustível no dia em que o Senhor chegar para arrebatar a sua igreja. A Bíblia diz que nós somos a coroa da criação. O ser humano é a coroa da criação, por isso que Deus então derrama esse azeite naqueles corações que buscam, porque a sua misericórdia é eterna. A misericórdia de Deus é que ainda faz com que Ele nos conceda essa possibilidade de nos enchermos com o azeite do Senhor, com o Espírito Santo do Senhor. A gente tem em mente que o ser humano, ele veio a ser criado para adorar a Deus, para cantar louvores ao Senhor. E você, quando tem o azeite, quando tem a sua candeia cheia, então o seu coração transborda, e você tem essa luz de Deus, e você pode adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Se a gente olhar lá, de uma forma espiritual, quando Lúcifer, lá no céu, era o regente do coral, que andava em pedras preciosas, em jaspes, diamantes brilhosos, e Lúcifer, em determinado momento, ele quis ser maior que Deus, é uma história já bem conhecida de todos, e na sua soberba do seu coração, então, ele decide se assentar-se acima de Deus, deseja o lugar de Deus. E então Deus o precipitou, o lançou, o expulsou do céu. E Deus neste momento então ficou sem seu regente de coral, o coral angelical que louvava ao Senhor incessantemente, ele ficou sem um regente. Agora imagine, irmãos, irmãs, amigos, amigas, claro que eu vou falar de uma ótica assim meio antropomórfica, mas imagine então Deus sentado no seu trono, pensativo, porque perdeu o regente do coral que se rebelou contra ele, que era Lúcifer. E Deus então, neste momento, ele decide criar o homem. Pega sua carruagem, vem até a terra, mete a mão no barro e cria o homem para adorá-lo. Cria um novo regente de coral para louvar ao Senhor. E é justamente neste momento, então, irmãos, que Deus, por sua misericórdia, Ele derrama o azeite para todos aqueles que buscam, porque nós temos um lugar especial na criação de Deus. Nós somos o regente do coral do Senhor, nós o adoramos em espírito e em verdade. Por isso que mesmo rebeldes, Deus nos purifica e nos faz ser luz nessa terra, para tanto adorar o nome dEle, como assim também espalhar a sua mensagem e viver a vontade dEle, enquanto aqui nessa terra nós vivermos. Irmão, mas como eu sei que eu estou sem azeite, sem o combustível da fé?
Como eu sei que estou sendo igual às virgens imprudentes? É quando eu faço uma reflexão para mim mesmo, quando eu olho para o mundo e estou achando tudo normal, quando eu estou achando que nada desagrada a Deus. É claro que eu estou falando aqui não é de coisas saudáveis que você pode fazer, mas sim daquele momento que o pecado incluído em algum evento não mais te toca. Quando você percebe que aquele sistema mundano de pecado, em determinado local, em determinado lugar, em determinada coisa, não mais te toca. É porque o azeite então já está começando a faltar. Quando você acha tudo normal, nada é do desagrado de Deus, você pensa, então quer dizer que a sua candeia, o seu recipiente de azeite, ele está vazio, você está sendo como aquelas virgens imprudentes. O azeite que as virgens tinham ali era para iluminar o caminho, era para que elas pudessem chegar até o noivo. A gente pode fazer uma analogia deste caminho com o mundo. E o noivo chegando à meia-noite, quer dizer, meia-noite é o momento que tudo está escuro. E se você não tiver o azeite para caminhar nessa escuridão, então você se perde no mundo. Então você desvia, então você não tem firmeza aonde você vai dar os seus passos. Então, irmãos, que nesta noite nós possamos buscar encher a nossa candeia, possamos buscar ter esse combustível da fé, que é o Espírito Santo, porque é Ele que nos guia rumo ao caminho do Senhor. E assim nós faremos a vontade de Deus nessa terra. E assim também nós teremos em mente que não seremos perfeitos, não. Mas teremos o combustível da fé que vai iluminar o nosso caminho. E que toda vez que nós errarmos, a gente vai entender que temos um Deus que nos perdoa. O verdadeiro pecador não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre se limpa no sangue do Cordeiro. E quem nos convence, quem nos move a isso é o Espírito Santo de Deus, o combustível da fé, o azeite da candeia das virgens prudentes. Que nós possamos, com muita humildade, muito temor ao Senhor, clamar de joelho, clamar em oração, em jejum, em todo momento, para que Deus conceda a nós o Espírito Santo do Senhor, para que sejamos como as virgens prudentes e tenhamos luz para chegar ao encontro do noivo. Amém? Que Deus possa abençoar e completar essa palavra no coração de cada um. Irmãos, assim que eu acabar também agora, eu vou dar mais uns avisos e vai ter mais um louvor após, tá? Não permaneçam na live, porque ainda haverá um louvor após eu encerrar aqui os avisos que eu vou dar. Mais uma vez, ressaltando a importância de compartilhar e seguir nas redes sociais. E queria também deixar registrado os aniversariantes da semana, que são a Alice Escado Nascimento, o Célio Xavier, o Rafael Bulian Rosa, o Daniel Mozini Afonso, a Ana Clara Reis Becevelli e Rafaela Ribeiro de Oliveira Rosa. Que Deus possa abençoar, e nós vamos orar, entregando a vida também dos aniversariantes, a vida das mamães, e logo após teremos mais um louvor para encerrar. Vamos orar? Pai, nós oramos em nome de Jesus, pedimos a tua bênção, ó Deus, sobre cada coração que acompanhou a nossa live, que o Senhor possa completar esta palavra, Deus, que nós possamos buscar sempre nos encher do azeite, que é aquilo que nos ilumina e nos faz, ó Deus,
andar seguramente no caminho ao encontro do Senhor. Abençoa, Deus, os aniversariantes que aqui nós lemos os nomes. Ó Pai, que o Senhor possa estar com eles a cada momento, ó Deus, que eles possam vir a contar anos e anos cada vez mais na Tua presença e serem abençoados por Ti. Também as mamães, ó Deus, nesse dia das mães nós oramos por todas elas, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor concedeu, ó Deus, este dom às mulheres, ó Pai, e que, ó Pai, elas possam ser abençoadas por Tuas mãos. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, mais uma vez lembrando também da EBD das crianças, que as professoras entrarão em contato para poder programar como será a EBD online para as crianças. Neste momento de pandemia, em que muitos institutos de educação estão fazendo todo esse ensino online, a igreja também precisa oferecer isso para que as crianças também estejam conectadas no reino de Deus, através de sua comunidade. Então, irmãos, que possa ficar atento aí, que as professoras vão entrar em contato com vocês. Amém? Que Deus abençoe. E vamos agora para mais um louvor. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração. Anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim a minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Esconder meu amor, mas meu ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer do que fizestes por mim. Como alto é o céu, Sua misericórdia é sem forte, é sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Esconder meu amor, mas meu ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Esconder meu amor, mas meu ar que eu
Poderoso Senhor nosso Deus. Poderoso Senhor nosso Deus. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor.